Jesus falou para mim assim que essa reparação que a Nossa Senhora fez, né, funciona assim. Porque às vezes a gente explica, né, da parede lá. Aí eu falei para Jesus, mas parece que não dá para a pessoa entender direito, Jesus, como que funciona isso. Aí Jesus falou, vou explicar. É como se uma pessoa tem como testemunhar. Então, uma pessoa, Nossa Senhora, ela tem como testemunhar em meu favor. Entendeu? De que valeu a pena dela ter acreditado. Por isso que a Isabel falou para ela assim: bem-aventurada você que acreditou, e Deus fez através de você grandes coisas. E aí o próprio Jesus vindo, depois pessoalmente, né? Daí por causa disso, grandes coisas essas que são Jesus ter vindo no Verbo, né? O Verbo ter encarnado nela. E aí depois que Jesus veio aí, é uma prova maior ainda de que Deus existe, porque o próprio Deus pisou na Terra. E aí fica muito mais fácil ainda para poder falar bem de Deus, para testemunhar em favor de Deus, porque ele é o próprio na terra. Quem viu ele, viu Deus andando na terra. Então aí melhorou mais ainda. E a Luísa também é uma pessoa que é um testemunho de que pode, né, conseguir viver a santidade igual a de Jesus e de Maria, se ela se dispor a fazer. Então é uma testemunha também favorável que diz: é possível, através do dom da divina vontade dado para a Luísa, você também pode alcançar. Então, a reparação que é feita é dessa forma. O pavimentar o caminho é feito dessa forma, né? Com a vida de Maria, Jesus e Luísa. Acho que deu para entender. É o complemento da aula da reflexão de hoje, tá? Do quinto dia. Amém? Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me o gole da vontade divina, minha alma. Dá-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada de ser tudo, Pai, eu te amo. Então, né, o quinto dia com Maria, né, eu queria partilhar. Falta o finalzinho ainda para terminar de ouvir para comentar. Mas até onde eu ouvi, eu queria falar dessa parte, né, em referente do meu testemunho que a Aline deu. Que é muito importante mesmo. Primeiramente, né, quando Nossa Senhora, ela tá falando sobre o teste, né, dela, né, que Deus pediu dela, né, a vontade humana dela, né, que ela nunca fizesse a vontade humana dela e mostrou para ela a realidade, né? Mostrou para ela já ali no início do início mesmo, o mal da vontade humana, né, e pediu esse sacrifício dela não fazer nunca a vontade divina, né? Ó, perdão, gente, a vontade humana dela. E, e ela fala, né, que tudo na vida dela foi o Fiat, né? Que tudo que hoje a igreja cultua, né, dogma mariano, títulos, é efeito desse Fiat. Então, tudo foi Deus que realizou. E ela é essa testemunha viva, como a Aline estava explicando, né, sobre o que Jesus falou sobre esse muro, que tampou esses buracos que ficou na humanidade, porque com a vontade humana, as pessoas passaram a ter também desconfiança de Deus, que se a culpa original foi essa desconfiança de Deus, né? Duvidar de Deus, né? O ser humano querer ter vida própria para fazer sua vontade e essa dúvida de Deus, essa desconfiança. Então, Nossa Senhora é o testemunho do triunfo da divina vontade. É um ponto em que Deus pôde olhar para a terra, né? Através dela. E ela não tinha esse germe contaminado de desconfiança de Deus. Então, ela nunca duvidou de Deus. Nunca, 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 nunca. Nem nos momentos assim mais em que Deus pediu dela. Porque ela não faz, a vontade humana não é um dia só, é todos os dias que você se sacrifica. Porque às vezes a pessoa minimiza o sacrifício, né? Mas não é uma vez só da vontade humana. Se você for pensar assim, cada instante, cada situação em que ela não deu também voz para a própria razão humana dela, que às vezes quer fazer uma coisa boa, às vezes a nossa razão humana, com a nossa inteligência, também pode nos atrapalhar nesse processo.
Que a gente pode pensar que o lógico, diante de uma situação, por exemplo, quando, por exemplo, a Nossa Senhora estava grávida de Jesus e São José não sabia. Ela sabia tudo o que a divina vontade estava fazendo e também ela confiava plenamente em Deus que se não era para ela falar, tem um propósito naquilo, que aquele sofrimento era bom para José, tinha reparação ali para trazer o Redentor, aquele sofrimento era para trazer o Redentor, era benção, era graça, mas era uma situação que até se você fosse olhar pela lógica humana, é uma coisa que você fala assim, meu Deus, que absurda. E ela vendo José triste, ela vendo aquela situação, a confusão que estava passando na cabeça dele, de como ele ia resolver aquela situação, e ao mesmo tempo aquela luta dele, porque não queria nunca ferir a dignidade dela, pensar mal dela, e não se permitir uma coisa dessa nunca, né? Então, assim, eu poderia pensar assim, mas seria uma caridade para mim falar para José, né? Seria um ato de caridade eu ir até ele e falar. Mas não era vontade de Deus que ela fizesse. Ah, mas seria um ato muito bom, uma caridade para José, mas não era vontade de Deus ser por meio dela que Deus. E Deus intervém de uma forma sobrenatural, dando para ele um sonho, mostrando para ele a verdade. Mas foi Deus que fez na hora dele. Eu achei isso interessante, que isso também repara a Eva, porque ela, Deus mostraria como eles teriam filhos, Deus mostraria um momento. Eles quiseram passar na frente de Deus na questão de criar filhos, né? De ter filhos. Esse mistério, essa luz, como seria isso? Eles não confiaram em Deus nesse sentido também, em que ele traria as respostas, né? Eles quiseram eles mesmos fazer do jeito deles, intervir com a vontade deles ali, né? E Nossa Senhora nunca passou na frente da divina vontade. Aquilo que Deus não explicava, não explicou ainda, entendeu? Aquilo que não é para me mexer, eu não mexo. Isso não é fácil, porque parece que racionalmente algumas coisas você tem que fazer, você não sei, eu que tenho que falar, mas não é você. Deus não está te dando essa. Claramente, a circunstância, Deus não está te dando essa. é, Isso para você. Então, você não vai tocar onde Deus não quer, você não vai tentar pular na frente da divina vontade e atropelar com a sua própria inteligência, com a sua própria força. E isso é um sacrifício gigante, porque pode ser uma coisa simples, mas e numa situação dessa tão complexa, né? Então, assim, olha para você ver, né? Que interessante, né? E ela não atrapalhou a divina vontade, Jesus fez do jeito que era o plano dele, do jeito melhor. E o que trouxe mais graça, mais purificação, mais reparação foi da forma que foi feita, através também do sofrimento do São José, os 3 dias que ele sofreu, e depois ele vinha como seria, e as coisas aconteceram como foi a vontade de Deus, entendeu? Então ela nunca, nunca pensou, cogitou em fazer a vontade humana dela em nenhuma situação, nunca pôs os pés onde Deus falasse, não é para pisar, nunca também intervindo em situações que ainda não era para mexer em nada, que ela, pela própria força dela, ela pensasse, é lógico eu fazer isso, mas ela não fez. E nós passamos por situações assim, como a Aline relatou, a situação que ela passou é bem interessante para a gente entender como que é o ato na vontade divina, porque às vezes você pode querer para fazer um bem, fazer o mal, para não fazer a vontade de Deus, e pode parecer para você pela sua inteligência que ela pode te atrapalhar, entendeu? Porque pode parecer que o lógico é você ir lá, né? Igual no caso dessa amiga da Aline, que mesmo diante da situação em que claramente era a pirraça dela, já teve a explicação, foi feita a explicação para ela, ela não quis entender. Quanto mais fala com essa pessoa, mais essa pessoa fica com raiva, porque o que ela quer? Ela quer o absurdo, né? Ela quer que a Aline vire e fale, desculpa, eu sou a culpada mesmo. Tudo que você está imaginando de mim, essa teoria da conspiração que você criou na sua cabeça de mim é a verdade. Então, assim, ela quer que a loucura dela seja amada. E a gente não vive assim na vontade divina. A gente não tem esse tipo de atitude de mimar a vontade humana de ninguém e fazer a vontade humana, senão a gente dá as costas para Deus, dá as costas para aquilo que é santo e verdadeiro. Mas parece uma caridade se ela for atrás dela, mas claramente Deus já mostrou, não adianta falar com a pessoa, a própria pessoa vai ter que ter esse silêncio, é o melhor para ser feito agora e esperar. As circunstâncias, todas as circunstâncias, a realidade é muito clara, né? E essa é a caridade já. Só que às vezes, e aí
Você tem a consciência do que o Fiat está fazendo através daquilo. Você tem a consciência do que Deus está operando através daquilo. Mas às vezes a outra pessoa não entende o bem que está sendo feito, né? Então você vive também esse que acaba sendo sofrimento também, né? Porque o outro não é capaz de ver o bem que está sendo feito. Mas você não pode se voltar para dar as costas para a vontade de Deus, para fazer a vontade da criatura. Então isso é muito sério, né? E eu achei muito interessante essa intervenção divina, né? Porque você vê que é algo assim, claramente você viu que não foi nada de humano mexendo os pauzinhos e nada. Você viu claramente que foi a ação do Fiat, que foi claramente a ação de Deus, que olha para você ver, né? Que interveio até em uma questão estrutural ali do aparelho para fazer com que a vontade dele acontecesse, para impulsionar, mostrar claramente a vontade dele. Então, assim, né, de sair do grupo e tal, de realmente não dá para continuar nesse grupo. Então, assim, claramente você vê que foi Deus que colocou a mão. Então, assim, é um milagre, é uma coisa extraordinária isso, porque você viu assim que foi claramente que não teve ação humana ali, foi sobrenatural para mostrar mesmo que para dar aquela coragem, aquele impulso para que a pessoa fizesse a vontade de Deus, para você ver como que a vontade de Deus ela é tipo assim, como que eu posso dizer, é que rege tudo. Ela é que tem que ter mesmo protagonismo e as coisas acontecerem do jeito dela. Então, na vontade de Deus, a gente também não quer, a gente renuncia também por nosso humano, que é justamente, às vezes, querer fazer as coisas que a gente acha mais racional, que a gente acha que é o mais lógico, que é o mais bonito, que a pessoa vai gostar, que... E às vezes a gente vai estar fazendo e indo contra a vontade de Deus, como ficar mimando os seres humanos. Porque se a gente fosse olhar antes, como que muda tudo, né? Quando a gente vive por essa verdade. Porque antes a gente queria, nossa senhora, se ajoelhava diante da vontade humana dos outros, né? Mimando, querendo agradar a pessoa para que a pessoa ficasse com a gente, ficasse do nosso lado e não sei o que, não sei o que. E não, hoje só importa a vontade de Deus, como era para na vida de Nossa Senhora. Só importava a vontade de Deus, né? E essa vontade divina que domina sobre tudo, que domina sobre todas as coisas. Igual essa situação que com São José. Era a vontade divina que tinha que dominar sobre aquela situação. Então, assim, Deus foi Deus, né? Deus pôde, da forma dele, trabalhar. Isso é lindo. Deus pôde, do jeito que ele quis, ir lá informar para São José. Não teve desconfiança primeiro dela de Deus, né? De que Deus estaria colocando ela em apuros. Não teve isso. E também não teve uma intervenção, né? Nada do humano de querer ir lá e resolver por conta própria. Então, a gente também tem que ficar atento nas situações. Não é fácil entender, né? Mas é por isso que a gente tem que refletir e esperar, né? E tava falando, né? Como que, igual, por exemplo, através de nós, através das realidades, Deus está fazendo um bem para a pessoa, né? Que eu tava pensando assim, nossa Senhor, mas aquilo que a Aline falou para a moça, dela não ficar mexendo lá com o negócio lá do som, talvez eu tô protegendo ela de uma situação futura, de uma dor de cabeça, para ela não ficar justamente preocupada com isso. Só tá protegendo ela de alguma situação que ela pode até levar culpa se algo estragar. E um aviso de um amigo é uma caridade muito grande. Quando alguém te avisa sobre uma coisa, fulano, toma cuidado com isso, porque tem esse problema na comunidade e tem essa dificuldade. Tem essa situação com o sacerdote, tudo, e tudo mais, né? É uma caridade que está sendo feita. Então, às vezes, um aviso, né? Quando alguém vira para você e fala, para com isso, fulano, para com essa pirraça, isso aí que você está pensando é da sua cabeça. Gente, isso é uma luz tão grande, porque a pessoa pode carregar aquilo por anos. Como que as pessoas carregam coisas que elas imaginam por anos e anos e aquilo na cabeça delas ficam ali doendo, porque elas criaram uma situação de rejeição, uma situação de desprezo, e elas vivem pelas neuras, pelas coisas que elas criam dentro da cabeça delas. E quando você tem alguém que te mostra isso e que te fala isso, é um bem tão grande, mas esse bem não é compreendido. Então, quando Jesus fala assim, a vontade humana destrói tudo, é verdade.
porque Deus está dando uma graça para aquela pessoa, mas a vontade humana dela, com a interpretação dela, destrói, porque ela não sabe receber aquele bem. Ela não sabe ver o valor daquilo que está sendo comunicado para ela, né? Então, é muito triste, né? E eu gostei muito do que foi falado, porque se a gente for pensar assim, né? Eu achei tão legal, né? Se a gente for pensar assim, naturalmente, Deus nos criou para viver na vontade divina. É o nosso estado natural, original para quando nós somos criados por Deus. Não é para viver uma vontade separada de Deus. Isso aconteceu por causa da ruptura, né? Da queda de Adão. Mas não era para a gente viver uma vontade separada da de Deus. Era sempre a gente viver na divina vontade. Então, às vezes as pessoas vêm e falam assim, ah, não é possível isso, que sacrifício é esse? Mas não entende que a vida lá no céu, todos os que se morrem aqui com vontade humana, mas vão ser purgadas para justamente entrar no céu para viver a vontade divina. Só tem vontade divina no céu. Não tem vontade de ninguém lá, vontade de santo, vontade angélica, não, é a vontade divina que impera. Né? As pessoas estão vivendo na vontade divina, né? E elas estão entregues, elas querem isso, elas estão assim, concordando com isso, porque senão não entra no céu, né? Então, assim, se a gente for ver, gente, a eternidade toda é para viver da vontade divina. Então, para que que a pessoa vai querer aqui na Terra, né, lutar, imaginar, né, pensar que ela tem que viver na vontade humana dela? Porque não tem lógica. Não tem lógica. Se a própria vida no céu é a vontade divina, é a vontade divina, então não tem lógica. Então, assim, morrer já aqui agora, para a sua vontade humana, é a melhor coisa que pode acontecer, né? Chegar essas informações sobre a vontade divina, a pessoa ter a graça desse livro do céu. Os 31 dias com Maria, passar por ela, é uma coisa assim para pegar e não largar, porque é o céu na terra. Sabe, é uma oportunidade de não ter que esperar para depois passar. A gente já vive isso na terra, a gente já vai vivendo morrendo para nossa vontade aqui, a gente já está vivendo esse processo de se preparar para a eternidade, né? Para viver aquilo que Deus criou a gente, né? Na vontade divina. Eu achei essa mensagem desse sacrificar no próprio bem muito importante, né? Porque às vezes a gente tende, é perigosíssimo isso, a gente fala muito disso. A virtude às vezes te engana, porque parece que é virtuoso. Poderia pensar assim, não parece que é virtuoso se a Aline fosse lá e insistisse. Mostraria uma humildade. Aí se a Aline ajoelhasse para ela e pedisse perdão e ficasse me mandando, vem cantar, por favor, toma aqui o microfone, vem cantar agora, por favor. Então eu não vou, se você não cantar também eu não vou. Aí parece assim, nossa, que amor, que pequenez. A virtude pode te enganar, parece um bem, né? Parece um bem que você está se rebaixando, entende? Mas aí na divina vontade muda tudo, porque se você pôr a lupa de Deus, o que está acontecendo ali de verdade? Uma pessoa que está com manha, que está nas trevas, não quer olhar para a própria treva, não quer reconhecer, quer que o outro concorde com a coisa mais absurda que é a sua própria imaginação. Porque, gente, uma coisa é você estar pensando algo, mas aí você vai, aquilo é esclarecido para você, e a outra pessoa vira e fala assim: não é o que você está pensando. Não é isso que aconteceu, fulano. Desculpa se você entendeu isso, deixa eu te explicar o que aconteceu. Isso aconteceu, gente. Aí a pessoa fica: não, não acredito. A intenção dela lá no profundo, que eu conheço a alma dela, né? Que eu sou uma deusa, né? Era essa. Gente do céu, a pessoa está julgando o próprio Deus. E você não pode pegar e mimar o humano, porque aquela pessoa tá no, se torna até pecado. Entendeu? Não é bom aquilo. Não é correto aquilo. Então, assim, às vezes o pensamento de virtude pode te enganar. Pode te enganar, entendeu? É, sacrificar, às vezes, no próprio bem, do bem que você acha que é bom. Porque às vezes você acha que aquele é o bem, e aquele não é o bem, aquele é o mal. E o bem, mas às vezes o que é realmente o bem, a outra pessoa vai estar dizendo para você que é o mal, mas é a vontade de Deus. E a pessoa está vendo aquilo como mal.
Então é muito sério isso, né? Então, assim, para entender isso, precisa fazer esse silêncio interior de observar a vontade de Deus, porque senão você pode agir por sentimento na hora, né? Pode agir por um pensamento de virtude, pode agir pela cabeça humana do outro que fala, não, você errou, você fez isso mesmo, e você explica que não fez, e a pessoa continua, e você começar. É muito sutil, né? Por isso que é o sacrifício, porque às vezes você fica assim, se doendo, porque às vezes Deus permite você se azedar com alguém da sua família. Parece que azeda a relação. E você não, e a pessoa pode pensar o pior de você, porque ela espera que você peça desculpa por. Imagina se eu falar algo que é a vontade de vir para alguém, né? E eu ter que pedir desculpa por ter falado a vontade de Deus para a pessoa. Não tem lógica, entendeu? Então é muito sério, né? Então é muito sério isso. Eu também gostei dessa parte, né, que Deus não pôde olhar para a terra, né? Porque via assim os muros com buraco, né, que são os atos na vontade humana, porque sempre tem interesse, sempre tem desejo de ganhar alguma coisa, né? No humano não dá para confiar. Então Deus não podia olhar, né? E Nossa Senhora nela, né, formou ela fez esse trabalho, né? Tampou todos os buracos. Então a vida dela foi uma reparação, né? Porque ela fez esse trabalho de tampar aquilo que ficava os buracos dentro de nós, né? Que era aquilo que Deus não podia ver, que era a desconfiança que nós mesmos tinha dentro de nós, né? É, a contaminação, né? E Nossa Senhora não, né? Nossa Senhora, ele pôde olhar para a terra através dela e tinha um endereço. Senão Jesus não podia vir. Jesus fala no livro do céu que o verbo não podia vir descer se ela não vivesse na vontade divina. E Nossa Senhora vai explicar isso também, os 31 dias, né? Então, Jesus não poderia vir se ela não vivesse da divina vontade. Então, o maior motivo dela poder ser a mãe de Jesus não é só o fato de ser concebida, mas é o fato dela, igual, por exemplo, ela deu a vontade humana dela, então ela quis viver na vontade divina. Então, se não fosse a vontade divina, não poderia o Redentor vir. Ele não poderia olhar para a terra, não teria um endereço, um ponto, um lugar que fizesse, como que eu posso dizer, como foi falado no áudio, né? Alguém que pudesse ser testemunha da vontade de Deus, porque como Deus pôde realizar todas as maravilhas nela, porque ela acreditou, ela não tinha essa contaminação dentro dela, ela não tinha esses buracos, né? Então, Deus pôde realizar tudo nela e ela é esse testemunho vivo de que o Fiat é verdadeiro, de que olha como que é uma criatura que se enche do tudo, olha como que a vontade de Deus, ela presta, né? E não presta a vontade humana. Olha como que as coisas de Deus são perfeitas, olha como as coisas feitas no tempo, do jeito de Deus é perfeito, então ela é essa testemunha perfeita e Jesus, né? O Verbo, então, sendo Deus, né? Ele vindo, ele pôde reparar ao ponto, né, de poder estar ali constantemente sobre a terra. Por causa de Jesus, Deus podia olhar para a terra constantemente. Então, não era só mais olhar para Nossa Senhora e aí ele poder realizar, né? Mas é o fato de agora ter o sangue de Jesus cobrindo tudo, né? Ter os atos que tudo que Jesus purificou, né? E a vida constante dele na Eucaristia e ser mais um testemunho para que o Pai pudesse olhar para a terra novamente, né? E aí também encaixa o terceiro fit, né, na pessoa da Luísa, porque a pessoa poderia se perguntar assim: "Tamo, testemunho, Nossa Senhora foi concebida sem pecado, ela acreditou, ela". A pessoa pode questionar, né, alguma coisa do tipo, né, achando que é fácil, né, mas a pessoa pode, né. Mas e Jesus é Deus, né. Mas e as criaturas pecaminosas que estão com esse buraco, que entrou essa contaminação, que entrou essa desconfiança, e aí? Aí entra a Luísa, porque aí Jesus agora não quer a hóstia, né, mas quer a própria alma da pessoa, ele quer viver dentro da pessoa, um tabernáculo vivo. E aí a Luísa sendo a criatura redimida, que não foi imaculada, né, que nasceu no pecado, mas que também abriu mão da sua vontade humana, teve a experiência de fazer sua vontade humana, mas renunciou ela, né? E Deus aos poucos foi também estabelecendo ali nela o seu reino. Então, assim, um outro testemunho de que mesmo você tendo vivido com a vontade humana, é possível viver na vontade divina plenamente e que ela transforme você totalmente.
Então, é outro testemunho para complementar, né? Então, Maria, Jesus e Luísa, né? E assim, cada um que vive na divina vontade se torna testemunho, que pode dar testemunho para os outros, né? De que é possível uma mãe de família, uma pessoa no seu trabalho, né? Esposa, leiga, o que for, sendo também outros testemunhos, né? De que é possível você voltar à ordem original, de que o Fiat na vida é real e que as coisas com ele são incríveis, né? São totalmente diferentes, que a vontade humana destrói tudo de verdade e que a vontade divina faz maravilhas e nós nos tornamos também testemunhas disso. Então isso é muito importante e essa é a reparação, porque nós estamos dando testemunho de Deus. Nossa Senhora deu testemunho de Deus com toda a sua vida, com tudo que ela viveu. Jesus veio e dava o testemunho do Pai, porque ele mesmo é Deus, né? E quem vê ele vê o Pai e deu essa reparação incrível, possibilitando que novamente Deus pudesse olhar para a humanidade através do sacrifício dele. E esse sacrifício não era só ali, mas era dele conseguir trazer de novo o Fiat, ele vivendo uma criatura, para que essa criatura pudesse também ter a graça de voltar à ordem, que foi a Luísa e cada um de nós. Então é muito incrível essa reparação. Então, nós reparamos também quando nós damos testemunhos de que, gente, vale a pena confiar em Deus. Gente, quando eu fiz as coisas da minha cabeça, deu ruim. Mas quando eu deixei do jeito de Deus, Deus transformou a minha vida. Quando eu que queria ir lá, exemplo, brigar com meu marido pela minha própria vontade, eu impor do meu jeito, né, com a minha própria vontade humana, querer brigar, querer eu consertar meu marido, eu mudar a cabeça dele com a minha própria força, deu ruim. Mas quando eu confiei em Deus, que ele falou comigo, Ruth, larga a mão. Você tá no adultério aí, porque você não tá olhando para mim, isso aconteceu, gente. Você tá olhando pro seu marido e não para mim. Quando eu comecei a tirar minhas mãos e querer controlar as coisas, mas era um bem, Senhor, era um bem, mas desordenado, com violência, do meu jeito, sem confiança em Deus, com apego. Aí Deus mostrou para mim, não, isso é adultério, você está olhando para a criatura em vez de mim. E eu estou permitindo isso para que você desapegue. E quando você larga a mão, Deus põe. E aí você vê, meu Deus, quando Deus põe na mão, tudo que Deus põe a mão no jeito que ele faz é perfeito. Quando a gente põe a mão, estraga. Agora, quando Deus põe a mão através de nós, porque é junto com a gente, aí é outra coisa. Mas é sempre ele primeiro, né? Se não for nele, se não vem dele, não vale a pena. Se não vem de uma inspiração divina, não vale a pena. Tudo que você criar da sua cabeça não presta. Agora, tudo que vem dele, que é movido por ele, é perfeito, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vou partilhar um pouquinho aqui o que eu pude ouvir, pude escutar e penetrar desse quinto dia, né? Eu vou ficar ainda devendo os outros dias, né? Mas vou falar desse porque tá mais fresco na minha mente, né? Que eu tava escutando ainda hoje, falando sobre ele, né? E assim, o ponto que pegou muito forte, que eu achei, né? Foi a Nossa Senhora ter falado sobre a vontade divina ser a responsável por criar tudo que tinha dentro dela, né? Então, a vontade divina que gerou, né? Que formou todas as coisas na Nossa Senhora, né? Que teve esse mérito mesmo de formar, né? Tudo. E, meu Deus, assim, que imenso que foi o sacrifício dela, né? Porque se por um lado é bem verdade que a divina vontade que forma tudo dentro de nós, mas é bem verdade que nós precisamos nos esvaziar 100% para que Deus consiga ter essa liberdade dentro de nós, né? E aí, isso, né, que não é fácil isso. É o sacrifício dos sacrifícios. Aí tem uma partezinha que Nossa Senhora fala assim, que o sacrifício dela foi a vida inteira, ela doando
a vez para a vontade divina, né? E matando a vontade humana dela, né? Que queria fazer as coisas sem ele, né? Então, ela passou a vida inteira dessa forma, né? Morrendo para si, não dando vida para si mesma, né? E ela diz assim que uma coisa é você uma hora, né, fazer a vontade divina, outra hora fazer a sua vontade, né, e ter essa inconstância, mas você passar a vida inteira, né? Então ela fala desse jeito, ela fala assim, né? E esses pontos assim que ficaram mais, né, cravados para mim. Então, a doação, né, a nossa doação na divina vontade, de fato ela é contínua, né? Ela deve ser contínua, né? Não pode ter essas pausas, não pode ter pausas. Nossa, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Então, é muito sério isso, né? Você se esquecer totalmente de si, né? Não querer dar nenhum privilégio para si mais, né? Querer se apagar realmente, né? Querer ser apagado, né? Querer ser um nada, aceitar ser um nada diante das criaturas, né? E a gente percebe que, assim, de certa forma, até a vida da Nossa Senhora diante das pessoas era assim, né? Ela não era uma pessoa assim relevante para os outros, né? Era nada. Nossa Senhora era uma mulher muito simples, muito irrelevante, né? Uma mulher pobre, né? A esposa do José, do carpinteiro, né? Aquele povo pobrezinho. Então, Nossa Senhora não era uma pessoa muito relevante, né? E, e ela aceitou isso a vida toda, né? Se submeter a isso a vida toda. Né? Ela tinha dons místicos, né, sensacionais, dons de cura, dons de um monte de coisa, um monte de graça que ela tinha, e ela não manifestava isso para ninguém, e ninguém sabia, né, dessa vida interior intensa que ela tinha com Deus. Ninguém fazia ideia de nada, de nada. Ela tinha esses conhecimentos do Fiat divino, né, de que Deus queria forjar o reino da divina vontade. Ela já, né, eu acho que ela já tinha esses conhecimentos assim do reino da divina vontade, né, porque ela já estava vivendo o reino da divina vontade, né. Então, e ela, né, tinha essa humildade de permanecer oculta, de não contar para ninguém, sabe? Nem para São José ela contava isso. Os segredos que Deus falava para ela, ela não falava para São José, né? Se Deus pedisse um segredo para ela não contava, ela não falava, né? Então, realmente, né, você nunca dá um respiro para sua vontade humana, se nunca deixar ela respirar, né? Então, meu Deus, é uma morte imensa que se faz. Você nunca desejar aparecer, você nunca desejar falar alguma coisa para alguém, assim, que esteja fora da ordem divina, é você não ter coragem de fazer um pecadinho, uma coisinha, né? Então, Nossa Senhora, ela era assim, e 100% ela era voltada para Deus, 100%, né? A vontade humana dela assim, não existia, né? Pode falar, claro, né? Não gerar confusão depois, né? Com o pessoal lá que escutou, né? A explicação do. Esqueci o nome dele agora. Do Salvador Tomasini, né? Então, ela não tinha, né? Assim, essa ousadia, né? De colocar a vontade dela acima da vontade de Deus. Nunca teve, né? E o mais interessante é que ela passou pelo teste, ela foi testada, né? E, e Deus viu que poderia realmente confiar nela para ser a mãe de Jesus, né? Porque diante de todas,
né? Gente, que perfeição que é Nossa Senhora, né? Diante de todas as coisas que Deus criou, ela não desejou nada para si, né? Mas tudo para a honra e glória de Deus. Ela queria devolver tudo para Deus. Tudo que Deus dava para ela, ela queria devolver para Ele. É muito incrível, né? É muito bonito também, né? Nossa Senhora, ela, como uma criatura, ela recebia de Deus aquele mar imenso, gigante de amor, né? E ela respondia em ondas de amor, né? Então, o mar é Deus, né? Olha que interessante. O mar é Deus, né? Então, assim, o amor é Deus. Então, a gente precisa deixar Deus, né, chegar até nós com o amor dele para a gente poder formar uma onda, reverberar, né? Formar uma onda de amor que volte para ele. Então, Nossa Senhora, ela foi 100% assim. Ela não queria nada para ela. Olha essa atitude. Essa é a atitude que a vontade humana fica tomando a vida todinha de querer as coisas para si. Então, Nossa Senhora, ela não quis nada para si. Nada, tudo era para Deus. Tudo era para Deus. Tudo ela pensava em Deus. Tudo, tudo, tudo. 100% pensando em Deus. Então, né, como é impressionante. E Deus vai conduzindo, Deus vai sendo tudo da nossa vida na divina vontade, né? Aí de tal forma assim que a gente não tem mais receio de que não seja ele, a gente não tem dúvida, né, de que não seja ele na nossa vida, como a Aline estava exemplificando, né, que Deus dá uma tranquilidade para ela muito grande assim de consciência, né, porque ela sabe que não fez nenhuma maldade em direção à amiga dela, ela não pensou em nada disso, nem sequer pensou nisso, né, de fazer uma maldade para amiga dela, não. Ela estava ali com a intenção mais reta, mais pura que poderia ter no coração dela, né, quando estava lá agitando o som, né, quando pediu desculpa para amiga dela, né, e tentou consertar a situação anterior. Então, tudo isso, né, é fruto dessa vida com Deus, né, na divina vontade, né, porque Deus vai realmente formando em nós, né, como é que eu posso dizer? Ele vai forjando, né, a nossa alma mesmo, né? A gente não tem essas vontades humanas, né, desse tipo de fazer maldade com as pessoas, né? E, gente, a maldade é uma coisa tão absurda, é muito absurdo, gente, é muito absurdo, dói demais no coração, né? Como dói. E aí eu via hoje, né, um homem que eu acredito que ele levou a, uma ração que tinha lá no meu trabalho, eu acredito que ele levou de propósito. Explico. Ele viu o momento em que eu coloquei na sacola a ração que ele tinha pedido. E aí, junto dessa ração, coloquei as outras que ele havia escolhido também. E aí, o pacote maior, ele viu o momento em que eu coloquei lá na sacolazinha. E ainda mais, ele pediu para reforçar a sacola, para colocar em duas, porque ele estava de moto. Pois esse homem, quando ele foi saindo da loja, ele pegou a ração de uma outra mulher que tinha deixado a ração dela lá enquanto ia no mercado. Ele levou a ração da mulher. E aí, quando a mulher chegou para pegar a ração dela, canto mais limpo. E aí, um senhorzinho que estava bem na entrada da porta viu que ele tinha pegado a ração da mulher. E aí, minha gente, né? Eu não sei se ele vai dar retorno, espero que dê. Eu espero que ele dê um retorno da ração dessa mulher, né? Porque,
não tem condição, assim, só se ele deu uma bugada na mente na hora e não sei o que que aconteceu, porque, assim, não tem explicação uma coisa dessa. Ele viu muito bem que eu tinha colocado a ração dele na sacola, né? Foi tão nítido isso que ele pediu 2 sacolas para reforçar, porque era pesada, né? Porque, né, tava um pezinho já, né, por causa dessa bendita ração que eu havia colocado. Então não dava para ele ter confundido, ai, porque eu pensei que era 2 pacotes, né? Não tem condição uma coisa dessa. Então, né, e isso me deixou assim, pensando mesmo, como é que a pessoa tem coragem de fazer isso, gente? É muita maldade. Você pegar uma coisa que não é sua, assim, na cara de pau, né, e deixar os outros lá pagando o pato, sabe? Deixar os outros assim, é muito egoísmo da pessoa, sabe? É uma maldade mesmo, gente, é uma maldade muito grande isso, né? Então, é uma coisa horrorosa, né? E a divina vontade não permite a gente ter esse tipo de atitude no nosso coração, não, né? A divina vontade vai regendo as coisas. Então, era o que Nossa Senhora, né, estava falando no trecho, né? Que a gente fica totalmente submergido nela, né? E Jesus vai conduzindo a nossa vida, vai conduzindo as circunstâncias, vai conduzindo tudo, né? E a gente vai deixando de ser egoísta. A gente, né, vai pensando muito nas outras pessoas, a gente se importa muito com as outras pessoas, né? Com o bem-estar das outras pessoas, né? Com o que as outras pessoas vão sofrer, né? A gente vai se importando muito com isso. É diferente, né? E aí, é por isso que Nossa Senhora fala, né? Que todas as virtudes que ela tinha, tudo que ela tinha dentro dela, era por causa dessa divina vontade. A divina vontade, ela não permite a gente ter esse tipo de pensamento absurdo, né? De roubar os outros, de deixar os outros se ferrar, né? É coisa absurda. Pra gente isso tudo é absurdo demais. Os pensamentos humanos pra gente, as mazelas humanas pra gente são absurdos demais. A gente não engole. É absurdo, né? Então, é assim que acontece, né? No divino querer, né? Deus purifica o nosso coração dessa forma, né? Dessa maneira. Então, é assim que Deus vai regendo a nossa vida, né? Então, a divina vontade vai regendo as nossas atitudes, vai regendo tudo, as circunstâncias, vai regendo, vai empurrando a gente, né? É muito, muito interessante, mas, né? Glória a Deus nas alturas. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me o gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém.
Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, nesse dia 5, né, Nossa Senhora falou que tudo que todas as prerrogativas, tudo foi efeito do Fiat que dominava nela. Então, tudo que aconteceu, todas as prerrogativas que a igreja honra a ela, é efeito da vontade de Deus que dominava nela. E como ela, todos os privilégios, tudo foi efeito do Fiat divino. E aí, a gente, aí a Aline estava contando, né, dessa situação que aconteceu com ela, dessa providência de Deus, como que Deus, ele, a vontade de Deus, Deus age para a gente poder tomar as decisões certas. Então, assim, a mesma coisa que aconteceu com a Nossa Senhora, né, que ela vivia assim, sendo dominada pela vontade de Deus, seguindo o que Deus queria, o plano de Deus. Ela viveu assim, né, sempre seguindo o plano de Deus, a divina vontade, correspondendo à divina vontade. Tudo que ela fazia, todos os atos dela era feito da divina vontade. E aí, a Aline testemunhando, né, como que Deus, ele vai nos cercando, ele vai nos mostrando aonde ele quer que a gente vá, qual a decisão que a gente tem que tomar, onde ele quer que a gente ande, onde ele quer que a gente coloque o nosso pé. Então, assim, mostrando a vontade dele nos guiando, né? Ele pega a gente pela mão para a gente fazer, para a gente ficar ali no plano dele, não sair, né? Ele vai amarrando as situações, né? Ele apontando o caminho certo, a decisão que a gente tem que tomar em todas as situações. Às vezes a gente fica numa situação meio assim que a gente fica atento, né? Assistindo o que está acontecendo e sempre com aquela intenção de corresponder à vontade de Deus, né? E às vezes você fica numa situação sem saber o que fazer, mas ele te mostra, né? É incrível o que aconteceu, o que ela contou, né? É incrível o que ela contou, o que aconteceu, para ela poder ser empurrada a tomar essa decisão de sair lá do grupo de música, né? Foi uma mão de Deus ali, uma providência de Deus para mostrar para ela o que ela tinha que fazer, que não dava para, era uma situação que estava insustentável, né? No grupo de música. E aí Deus mostra, faz um milagre, assim, uma intervenção milagrosa para ela poder sair e seguir o caminho que ele quer. Então, se a gente fica atento, aí eu fiquei pensando, né, se a gente está sempre atento, é, Deus nunca, ele nunca vai. Se a gente vive assim, não, a intenção só de, né, a gente entrega a nossa vontade humana para ele e vive só naquela intenção de seguir o que ele quer. E ele vai dar sinais do que ele quer. Ele te mostra o que ele quer. Só que a gente tem que estar atento a ele, né, para corresponder. E, e achei interessante, né, que ela falou assim, tem uma parte aqui que ela falou assim, ela estava se sentindo muito incomodada, né? Estava se sentindo muito incomodada, sentindo um peso ali daquela responsabilidade. Eu estava muito incomodada, cansada dessa situação no grupo, né? De ter que assumir as coisas sozinha, de ter que. Já estava ficando muito tensa, né? Então, assim, aí eu fiquei pensando, às vezes acontece, né, da gente, antes de tomar, Deus vai me mostrando, assim, né, que é uma situação que ele que está incomodando, esse incômodo que a gente sente é Deus, né? Eu fiquei pensando nisso, né? Esse incômodo que a gente sente, essa tensão é uma coisa para a gente conversar com ele, né? Para a gente conversar com ele, tomar uma decisão e mudar alguma coisa, porque a gente fica assim, né? Sempre
Ainda mais quando, eu fiquei pensando, ainda mais quando é uma coisa assim que é do nosso ofício, né? Tipo assim, é, a gente vive assim, né? É a divina vontade que quer que eu faça. É, por exemplo, né, no caso dela, já tinha 15 anos que ela tá ali. Quando já tinha 15 anos que ela tá ali servindo nesse ministério, com esse grupo. Então é a vontade de Deus, aí segue o fluxo, né? Você segue o que você já estava fazendo, você não deixa de fazer, né? Deus te encontrou quando você conheceu o livro do céu. Já estava casada, aí você continua casada, né? Foi até falado isso nessas meditações. Deus não vem para mudar uma situação assim radicalmente para você, né? Foi até falado, acho que não lembro qual dia que foi, no casamento, por exemplo. Se você que está casada, continua casada, mas só se tiver uma situação muito assim, grave de nulidade, tudo para ter uma intervenção para Deus, que Deus vai ordenar, né? Mas geralmente você continua, então, do mesmo jeito, assim, no casamento, com as coisas que você tinha na igreja, mas aí você tá ali, você continua servindo, mas aí tem uma situação que tá desordenada, então Deus vai mexer, né? E aí ele dá sinais, a pessoa, igual ela falou, eu tava muito incomodada. E aí vem essa situação dessa moça tão injusta, né? Falar de uma forma tão injusta. Nossa, é muito, muito, muito triste essa situação, né? Quando a pessoa coloca uma coisa na cabeça, ela, ela fica cega, vê tudo distorcido. Nossa, a pessoa vê tudo distorcido. E uma das coisas que ela fez, que ela sentiu assim, que a Aline falou com ela ficou assustada que a Aline falou com ela com um jeito mais firme, assim. E aí ela já, né, foi alimentando mais ainda o monstro que ela criou, né? E eu fiquei reparando esses dias como as pessoas, a gente não pode falar nada, que a pessoa já, nossa, tudo as pessoas pensam assim que no relacionamento com elas, né, seja no trabalho, na igreja, qualquer lugar, a gente nunca pode falar uma coisinha assim. Você não pode, sempre tem que ser mansa, sempre tem que ser tão bonitinha assim. Se você falar alguma coisa, qualquer coisa, a pessoa já fala: Nossa, você tá brava, nossa, você tá assim, nervosa. Gente, a gente tem às vezes assim de forma natural, você não tem intenção nenhuma, como foi falado, né? Sua intenção sempre é pura de amar as pessoas, de fazer o bem, de amar, você só vê amor em você, em tudo que você tá fazendo, mas às vezes a pessoa não vê. E por causa de uma coisinha que você falou, um jeito do seu jeito, às vezes, né? A pessoa não distorce tudo, já vê tudo distorcido, já te julga, já te. Nossa, meu Deus, o que eu vi ontem eu estava assistindo aula da uma pós-graduação que eu tô fazendo, e o professor explicando a matéria, gente, assim, bem simples, assim, uma coisa bem natural. Ele estava explicando a matéria. E ele estava colocando o ponto de vista dele sobre o assunto. Ele estava lá colocando o ponto de vista dele. Eu acho que o contador ele tem que fazer isso, ele tem que fazer aquilo. Ele falando de um jeito assim, para mim, assim, muito natural, muito tranquilo, assim. Eu vi que ele tinha um jeito assim mais enérgico de falar e, e ele tem uma visão mais crítica da do assunto, né, que os outros professores da reforma tributária, os outros veio falando muito assim, muito otimista, que vai ser muito bom, que vai melhorar muito, não sei o que, assim, muito otimista. E ele já veio trazer uma visão mais crítica, que não é ruim, porque a gente tem que entender a realidade. Se um professor, ele fica, isso é muito bom, muito bom, muito bom. O outro já fala, ó, mas tem esse problema, tem esse, ele tá falando isso. Aí uma menina comentou no chat, nossa, professor, você tá muito brava. Eu falei, meu Deus do
céu. Até ele falou, não, não tô bravo, não, é o meu jeito de falar, eu sou assim mesmo, às vezes eu me exalto um pouco, eu fico mais enérgico, mas eu não tô bravo com ninguém. Sabe, umas coisas assim, sem lógica. Então, essa moça, ela ficou falando isso, né, que a Aline tava muito, né, e a pessoa já cheia de, nossa, você falou assim, meu Deus do céu, que horror. Então, Deus, ele, que ele tava falando, né, Deus, ele vai te mostrando onde você, o que ele quer, onde você tem que ir, a direção que você tem que seguir. Mas como que vai ser isso? Como que ele vai mostrar a direção que você vai? Ele vai dando sinais, vai te mostrando. Às vezes você sente uma. Ele vai te empurrando. Ele vai te empurrando a tomar decisões. Um exemplo que aconteceu comigo também. É, eu trabalho fora, né? Trabalho numa empresa. E a gente tem que trabalhar 8 horas por dia, no mínimo, 1 hora de almoço, né? E, e aí eu tenho minha família, tenho minha casa, minhas coisas para cuidar em casa. E antes, há um tempo atrás, há uns 6 meses atrás, eu tinha uma pessoa que me ajudava aqui em casa todo dia. E aí aconteceu que ela não tá me ajudando mais, ela teve que sair porque ela tá com problema de saúde, ela teve que se afastar, o médico afastou ela por doença, né, por motivo de doença. E eu, assim, eu entendi que não era para eu arrumar outra pessoa todo dia, né, que não tem necessidade, que só uma pessoa, uma vez na semana, duas, às vezes duas, para me ajudar com as roupas. E aí eu tô fazendo assim, mas aí as obrigações em casa ficam tem mais coisas para eu fazer em casa, né? Meu marido me ajuda muito, ele tá trabalhando em casa, ele saiu da empresa, tá trabalhando em casa, mas aí ele fica, as crianças vão para a escola de manhã, mas aí tem que fazer almoço, fazer comida, lavar louça, um monte de coisa, né? E, enfim, por que eu tô falando isso? Porque assim, aí eu faço muita coisa em casa e trabalho fora. Mesmo ele me ajudando, mas tem muita coisa que eu faço. E, e aí, como eu tenho um cargo de chefia lá na empresa, eu estou com um cargo de chefia na empresa agora, eu penso assim, eu não posso sair muito cedo, né? Isso foi o que foi falado foi isso que eu combinei com o meu chefe quando eu assumi, que eu ia sair, tipo assim, ele falou, você não precisa ficar, a gente combinou assim, ó, você não precisa ficar até muito tarde, mas também não dá para sair muito cedo, tipo 4 horas da tarde. E, e aqui em Brasília tem uma questão de trânsito, muito trânsito no horário assim se sair até 5h30 ainda é mais tranquilo, mas se sair 6, você fica 2 horas no trânsito. Então, você sai até 5h30 no máximo, ou você sai perto de 7, para não ficar toda a vida no trânsito. Aí, com as coisas assim que foi acontecendo e tudo, eu pensei, eu tava indo trabalhar, eu tava ajudando, fazendo as coisas aqui em casa, deixando a comida pronta, deixando algumas coisas prontas, organizado, e fazendo outras coisas aqui, e depois queria trabalhar. Então, eu tava chegando no trabalho mais tarde um pouco, para sair mais tarde, para sair 6h30 da tarde. Trabalhava 9h30 às 6h30. Só que aí eu não tava, eu tava chegando chegando tarde, né, saindo 6h30. E às vezes de manhã eu não conseguia fazer as coisas. E eu chegava à noite, meu esposo tava fazendo. E assim, essa situação tem me deixado, eu fiquei assim, ontem eu cheguei em casa e aí, então eu tava trabalhando, saindo do trabalho 6h30, eu chegava aqui 7h30, 7h40, mais ou menos. Mas eu estudo à noite, uma vez na semana, então às vezes eu não consigo chegar e fazer a comida,
os meninos, fazer o jantar, fazer a comida, tipo assim. E aquilo ficou. Aí ontem eu cheguei, me deu uma assim, uma coisa, não sei o que que deu assim. Meu Deus, uma angústia que me deu quando eu vi. Parece uma besteira, gente. Parece uma besteira, mas eu cheguei. Eu fiquei tão incomodada quando eu vi. Eu cheguei, e já fui direto pra aula. Cheguei, já fui direto pra aula. Cheguei, era perto de 7. Cheguei, já fui direto pra aula. E meu esposo fazendo a comida, cuidando dos meninos, lavando a louça, fazendo tudo. Mas aquilo me incomodou de um jeito. Fiquei numa angústia. Eu, meu Deus, o que que tá acontecendo? Porque eu tava assim, é uma coisa. É, né? Eu tava pensando, tá tranquilo, é a vontade de Deus, é do jeito que tá, mas aí eu fiquei numa angústia tão grande quando eu cheguei esse horário e, e vi meu esposo fazendo a comida e cuidando de tudo. E eu, gente, tá errado isso. Veio uma coisa assim, tem que mudar, tem que mudar. Não dá, tem que chegar bem mais cedo, bem mais cedo. Mas eu não tinha pensado nisso, porque eu pensava assim, eu não vou. Eu tenho que sair, eu não posso sair. Eu ficava assim, numa situação, assim, igual eu falou, você fica numa situação sem saber o que fazer. Eu tava assim, sem saber o que fazer. Eu não posso sair muito cedo, mas se eu sair também num horário que tem muito trânsito, é pior, porque eu vou chegar em casa no mesmo horário. Então eu pensava assim, mas para chegar mais cedo, eu não posso sair tão cedo. Eu ficava meio amarrada assim, sabe? Sem saber o que fazer. Aí ontem Deus me empurrou, porque eu senti uma angústia muito forte. Eu senti uma angústia muito forte vendo a situação que tava. Ah, mas você... Aí o que que eu fiz? Eu fui e eu vou falar com o meu chefe, já até adiantei o assunto com ele, falei assim, ó, eu vou te pedir para eu sair bem mais cedo. Para eu sair mais cedo, bem mais cedo, todo dia. Para ser uma rotina assim do meu horário. Porque do jeito que tá, não dá. Eu cheguei, eu falei para ele, eu fiquei angustiada, muito angustiada do jeito que tá. E eu queria te pedir para deixar eu sair bem mais cedo. De dia ainda, tipo assim, antes do trânsito. Aí eu vou ter que sair 5 e pouquinho. Eu não tinha pensado nisso. Eu tava assim, não, não posso sair porque é a ordem aqui no trabalho, porque tem que ficar até no mínimo 6 horas. Só que 6 horas é o trânsito que eu fico 2 horas. Aí eu falei, nossa, meu Deus, o que que eu faço? Não, eu fui levando, né? Fui levando a situação. Esperando acabar um pouquinho o trânsito, ao invés de sair 6, sair 6h30. Mas aí acabava que eu chegava aqui e as coisas desandam em casa. Aí eu falei, aí eu fiquei numa situação que eu fiquei, aí a situação que me empurrou a falar, não, eu vou ter que quebrar essa regra, então. Vou pedir, né? Vou pedir, não, não posso ficar até 6. Vou ter que sair antes das 6, sair 5 e pouquinho para chegar em casa 6h30. E aí eu falei com ele pode, tranquilo. Vai ser uma coisa assim que vai uma combina com ele, né? E tranquilo. Então, assim, Deus, ele te empurra. Ele te empurra, a situação vai te empurrando de alguma forma. De alguma forma ele vai te empurrando. É um exemplo disso, né? Dele te empurrar para você tomar uma decisão. Você tá ali meio amarrada, sem saber o que fazer. Eu olho, eu sei que tá, é uma situação que tá me incomodando, né? Mas que eu não sei o que fazer. Tipo assim, não é assim, são coisas que parecem muito. São coisas que parecem muito simples, né? O horário que você chega em casa, o que que tem a ver? O que que Deus tem a ver com isso? É uma coisa tão fácil de resolver, tão simples. É uma coisa assim tão boba, tão do dia a dia. Não é, gente, não é. Não tem nada assim que a gente fica muito, a gente fica muito assim,
querendo só o que Deus quer em cada respiração nossa. Então não é uma coisa desprezível o horário que eu chego em casa, o horário que eu saio de casa, o tempo que é para eu ficar lá no meu trabalho, o horário que é para eu chegar e o horário que é para eu sair. A minha vida não é minha, é dele. Sabe, eu quero a vontade dele em cada respiração minha, em cada passo que eu der, em cada pensamento, em cada decisão que eu tomar, em cada coisa que eu fizer, qualquer coisa que eu falar. Eu quero que seja fruto, como a Nossa Senhora falou, que tudo seja. Ela falou: eu não conheço outro, tudo. Eu devo tudo a Fiat. Eu não conheço outro. Tudo, todas as minhas sublimes prerrogativas com as quais a Igreja me honra não são senão efeitos daquela divina vontade que me dominava, reinava e vivia em mim. Vivia. Quer dizer, não é um ato ou outro que é a vontade de Deus. É vida. Vida na divina vontade é vida. Então, tem que ser cada respiração, tem que ser vida. A vida, vida é sempre contínua. Seu coração está batendo, tum, 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 não para. Se a batida do coração parar, você morre. Então, é vida, é constante, é uma coisa assim que não tem interrupção. Então, se no caso do horário que eu chego em casa eu achar que é uma coisa que eu posso decidir sozinha, que eu que tenho domínio sobre isso, que decido sem nem pensar o que Deus quer, não é mais vida na divina vontade. É eu fazendo da minha própria cabeça. É eu decidindo as coisas. É eu separando coisas para mim. Tipo assim, a questão do trabalho é uma coisa minha, que eu decido, que eu penso sozinha, separada de Deus. Que é uma coisa que eu não preciso nem rezar, nem conversar com Deus, nem pensar nele, nem pensar o que ele quer. Aí não vai ser vida. Vai ser a vida, vai ser só, vai ser uma coisa assim que não vai ser contínua, não vai ser vida. Vida é constante. É igual o coração batendo, é tudo, é o tempo todo. E para ser o tempo todo, a divina vontade em cada ato, você tem que é, ter essa intenção contínua e, e assim, e entender o que Deus quer em cada situação. Né? No caso que a Aline contou, se ela tivesse ficado no grupo, se ela tivesse, por exemplo, Deus pediu para ela ficar em silêncio com a moça, né, que criou esse monstro lá em relação a ela. Deus pediu para ela ficar em silêncio. E se ela fala com ela, se ela vai falar com ela poderia estar falando, fazendo a vontade dela. Né? Deus pediu para ela ficar em silêncio, ela entendeu que é para ela ficar em silêncio. Porque quanto mais ela fala, mais a menina encrenca, mais ela fica nervosa, mais coisas ela inventa na cabeça dela. E aí, se ela fala, porque a vontade humana é a gente pensar é o nosso eu, né? É o nosso eu, é pensar em nós. E o que seria pensar nela? Ah, eu vou falar porque eu não quero perder a amizade dela, eu não quero ter eu não quero ter essa desavença, né? Eu não quero. Eu sei que eu não, né? Ela sabe, ela não fez nada, 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 nada. Não, eu vou assumir que eu fiz, eu vou assumir que realmente eu fiz isso só para ficar de boa com ela. Então, isso não seria a verdade, né? Isso não seria a verdade, não é a vontade de Deus. Ali está seguindo outro caminho diferente do que Deus mostrou para ela. E aí o eu reina, né? Aí a vontade humana reina. E se larga a divina vontade, não é mais vida na divina vontade. Vai ter, é você, em algumas situações, querer assumir o controle, querer a sua vontade reinando em algumas situações. Aí não vai ser vida, não vai ser tudo fruto da divina vontade, cada passo que você dá, cada respiração sua sendo
fruto dessa vontade divina reinando em você. Não porque numa situação que é muito complicada, muito difícil, você não, é mais fácil, eu vou fazer outra coisa, porque é muito difícil viver assim. É muito difícil, é, é melhor, é mais confortável, é melhor falar. É melhor falar, porque eu não quero perder a amizade dela, porque eu tô vendo que a pessoa tá sofrendo, ela tá chorando. Então eu vou assumir que realmente eu mexi no som, que realmente eu mexi, e que eu quis que sobressaísse a minha voz e eu queria apagar a voz dela. Eu vou assumir isso, que aí tudo fica em paz. Se a Aline falar isso, ela vai falar, nossa, então tá, amiga, tudo bem. Então você não vai fazer isso mais, então vamos continuar cantando, mas agora você aumenta o meu microfone e diminui o seu. Misericórdia, Senhor. Então isso seria mentira. Ela estaria mentindo, né? E vivendo a mentira. Então o que Deus pede, fique em silêncio e fica na verdade. Você não fez nada, você não fez isso, ela não fez. Deixa, deixa quieto que Deus vai cuidar, né, da cabecinha lá da amiga dela. Mas se ela mentir, assumir, se ela assumir, eu fiz mesmo. Eu fiz isso, eu mexi no som com essa intenção. Não fez, ela estaria. Nossa, meu Deus, aí as confusões vão aumentando, né? As trevas vai alimentando as trevas, vai alimentando a mentira, para poder agradar o outro, para poder agradar a outra pessoa que você não quer desagradar, não quer ser desagradável. Isso, e aí, como falou, né, que a Nossa Senhora falou que ela reparava o gênero humano diante de Deus. Porque o ser humano, ele é assim, fica do lado da mentira para poder agradar as pessoas. Tem muita gente que faz isso. Mente, fica, se faz se faz de culpado, fica na mentira para poder ser mais agradável, para não ter que ter o sacrifício de enfrentar uma situação difícil, né? Para não parecer desagradável, para o outro não ficar, para ficar de boa com as pessoas, né? Para ficar de boa com as pessoas, você vive uma mentira, vive ali uma falsidade, para ficar bem, para dizer que tá tudo bem com as pessoas, para as pessoas te amar, te estimar, te elogiar, te estimar, né? Para você ter o carinho das pessoas, você vive uma mentira, coloca uma máscara, vive uma falsidade, meu Deus. Então, quando a gente fica do lado da verdade, você está reparando todos esses atos opostos, né? Você está vivendo ali a vontade de Deus, você está reparando tudo que os outros não fazem. E você faz só por Deus, né? Como a Nossa Senhora, é, ela falou que, ela fala, né, que ela fala assim, ela fala assim, não tem, as pessoas não entendem, às vezes não sei falar exatamente como a senhora falou, mas assim, é, que a gente não pode não ter noção do sacrifício que ela fez de ter entregado a vontade dela, que ela passou na prova, deixou a vontade dela no trono de Deus e nunca fez a vontade dela, que pode ser que a gente não entenda o grau de sacrifício dela, de nunca fazer, de nunca dar vida à vontade dela, mesmo nas coisas que parecem boas, parecem que são coisas boas, por exemplo, que ela, como foi falado nela, por caridade a São José, poderia ter falado com ele, poderia não ter ficado calada na situação que Deus pediu para ela não falar da maternidade dela, que era para que ele ia falar. E se ela vendo São José sofrendo muito, chorando, sofrendo, ela poderia falar, mas não tem problema nenhum, eu vou falar com ele. Por amor a ele, eu vou falar, por amor eu vou falar, vai ser uma caridade que eu vou fazer, porque ele está sofrendo muito. E eu não quero que ele sofra, mas ali ele está fazendo a vontade dela.
Porque Deus deixou claro, não fala. Então, é importante a gente entender isso, né? Que Deus ele vai te mostrando o caminho que ele quer que você siga em todas as situações. E não pense assim que tem uma situação, não, mas situação lá de casa, de, de, da minha rotina, do meu horário de trabalho, do que eu tenho que fazer no trabalho. É tudo. É vida. É vida. E vida é constante. Vida é constante, é o tempo todo. Então, o tempo todo Deus vai te inspirando, vai te mostrando, vai movendo as situações, como a Aline falou nesse exemplo incrível, né? Incrível que Deus queria que ela saísse, que ela se afastasse. Só que ela ficou ali, numa situação sem saber o que fazer. E aí ele permite uma situação, move uma situação para ela entender, para ela poder sair. E aí depois que ela saiu, já tinha saído, né? Então, incrível. Então a gente tem que ficar atento e ver ali, olhar para Deus. Se você tá só olhando para ele, só querendo a vontade dele, você vai ver onde ele tá apontando. Você vai ver onde ele tá mostrando o caminho para você seguir. Você vai ver isso. Você vai enxergar ele, você tá olhando para ele. Você tá atenta nele, você vai só ver ele. Agora, se você se move por seus próprios interesses, você tem um interesse de, por exemplo, você tem um interesse de agradar as pessoas. Você tem esse interesse. Então você fica olhando só para isso. Agradar as pessoas, agradar as pessoas. Então tudo que você for fazer, você vai se mover nessa direção, agradar as pessoas. Ser agradável, não falar com ninguém, aceitar tudo para não desagradar ninguém. Então é isso que você olha. Você fica olhando para isso. Você tem esse foco. Você, e aí a gente pode ter vários focos, né? Agradar as pessoas, agradar a si mesmo, fugir dos conflitos. Então você fica. Aí tudo que você vai fazer, seu subconsciente, até de forma inconsciente, você age sempre nessa direção. Quando vai tomar uma decisão, você vai tomar uma decisão pensando: agradar as pessoas, fugir dos conflitos. Então eu tô incomodada, eu senti essa angústia lá ontem que eu falei. Aí vem uma inspiração assim, pedir para sair mais cedo, diferente de todos os outros gerentes. Nenhum gerente lá sai às 5h30 da tarde. Nenhum, nenhum sai, tem esse horário, sabe? Todo mundo fica até 6h30 da tarde. É a rotina, assim, da equipe, do departamento. É a rotina de todo mundo, assim. Todos os gestores saem mais ou menos, no mínimo 6 horas. Aí você fala, não vou falar. Eu não vou falar nada, porque eu vou caçar confusão. Se no meu subconsciente o foco é assim, agradar a pessoa, agradar meus colegas, agradar meus superiores. Ah, não vou falar não, porque eu vou, tacar, ele não vai gostar. Ele pode não gostar, ele pode achar isso muito, ele pode, como é que fala? É, não gostar mais do meu trabalho. Eu posso cair no conceito dele. Eu posso cair no conceito dele e ele me trocar. É um cargo de confiança, de extrema confiança do gestor, do meu superior. Ele pode me tirar a qualquer hora, porque é um cargo de confiança, ele tem que confiar na pessoa. Aí, se eu ficar nessa, o que que tem lá no meu subconsciente? O que eu tenho que fazer? Agradar a pessoa, manter o meu cargo, não caçar confusão, fazer de tudo para continuar nesse posto e não sair jamais. Então, o que que eu vou fazer quando eu for tomar uma decisão? Aí na minha cabeça eu vou pensar, não vou falar nada porque eu vou desagradar, porque ele não vai confiar mais em mim, porque ele vai me tirar amanhã.
você estraga as obras mais belas de Deus. Você ficar olhando para você, ficar em torno de si mesmo, você estraga as obras mais belas, as coisas mais belas. Porque o belo, o bom, o manancial do bem, do amor, está só em Deus. Está só na vontade de Deus. Se você viver para fazer a sua vontade, olhando para os seus interesses, para o seu umbigo, colocando essas coisas na sua cabeça, seguindo isso, meu Deus. E aí eu só entendi. É para falar, então eu vou falar. Eu já falei logo, falei, ó, já vou adiantar logo o assunto. Amanhã a gente conversa direito e termina e consolida tudo, mas eu já vou te adiantar que eu quero que eu queria te fazer essa proposta, né? Porque não vai atrapalhar em nada, porque a minha equipe, o pessoal que eu trabalho, 4h30 da tarde já foi todo mundo embora praticamente. Não vai ter prejuízo assim com as pessoas. E é um dia ou outro que ele precisar que eu fico. Mas assim, na rotina vai ser diferente, então. E a vontade humana faz a gente. E aí você faz, você só olha para a vontade de Deus, só porque Deus quer e segue. E esquece o resto. Por isso que é o sacrifício do sacrifício. Porque você esquece o resto, esquece tudo, esquece o que ele vai pensar, o que ele não vai pensar, se ele vai me tirar, se não vai. E esses dias está falando. Ele falou, deu a entender assim, algumas coisas, e não pela vontade dele, mas por outras coisas que estão acontecendo, que pode ser que eu não fique. Então já tinha essa conversa, né? Eu já tinha esse cenário, que pode ser que eu não fique. Aí nossa, então não vou falar nada. Eu vou ficar quietinha no meu canto, eu vou ser a mais. Eu vou fazer tudo que eles quiserem, eu vou ficar até mais tarde, eu vou dar meu sangue para poder eu não sair daqui. Meu Deus, Jesus amado. Né? Se você se move pela sua vontade, se você fica assim, nossa, meu Deus. Já tem esse cenário que veio, que pode ser que eu não fique. Tá com essa conversa. Mas ele falou que pode ser que não, né? Não sabe. Mas assim, aí eu poderia. Teve um dia que ele já falou comigo. Uma vez ele falou. Uma vez, numa situação, ele falou que se eu não, não fizesse. Eu estava respondendo um processo que estava muito difícil. E eu falei que eu não sabia o que fazer. Eu não sabia. Ele falou, você vai cair no meu conceito se você não souber. Então, se eu ficar guardando essas coisas, eu coloco assim, ó, para decidir, ó, para decidir. Uma vez ele falou isso. E na hora que ele falou, eu falei, tudo bem, se eu cair, eu não posso fazer nada. Eu não sei a resposta. Eu não sei. E continuo não sabendo. E se eu cair no seu conceito, fazer o quê? Eu não tô aqui para ficar, para ter um conceito seu elevado, não. Eu tô na terra para fazer a vontade de Deus, e não fazer a vontade de ninguém. É para fazer a vontade de Deus. Se a pessoa acha que eu não fiz, amém. Claro que eu não vou. Nossa, então a gente vai ser rebelde. Não é isso, mas você não fica para. Você não se move para agradar as pessoas. Então, se você só se move para agradar a Deus, e ele vai te mostrar o que ele quer, que é o que está explicando. Ele vai te mostrar o que ele quer. E você se move só para agradar ele. Então ele mostra o que ele quer e você vai lá e faz o que ele quer. Por mais que seja difícil, uma situação complicada, essa situação que a Aline falou que está vivendo é bem complexa. Uma amizade de 15 anos. Então, Deus mostrou para ela claramente o caminho que ela tem que seguir. E ela vai e esquece todo o resto, por mais difícil que seja, e segue a vontade de Deus, segue o que Deus está mostrando. A Nossa Senhora, por mais difícil que foi, ver São José chorando, 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 sofrendo muito, ela seguiu a vontade de Deus ali, o que Deus estava mostrando para ela. Fica em silêncio. E ela sofrendo, de São José sofrendo, e ela em silêncio, em paz, tranquila, na vontade de Deus. Então você vai e faz a mesma coisa. Fala. É para falar e pedir para sair no horário diferente mesmo. E você esquece todo o resto, todo o resto.
Ah, é porque se eu falar, ele vai realmente tá esse problema, falando que pode ser que eu saia, ele vai já amanhã já tomar a decisão e me tirar. Ele não vai gostar mais de mim, do meu trabalho, ele já não vai ver que eu tenho tanta responsabilidade. A gente está passando uma situação complicada lá na empresa, então a gente tem que ficar lá até meia-noite. Cara, não, você esquece tudo isso. Tira tudo isso da frente e só olha para o que Deus quer e segue a vontade dele. É, assim, como a gente não tem um apego, aí fiquei pensando nisso, né? Como a gente não tem um apego, a gente vai aprendendo a viver tão assim, da vontade de Deus, só a vontade de Deus e firme nele, e só quer ele. E você vai desapegando das pessoas, desapegando das coisas. É, não é assim que eu tô aqui chorando, eu não tô chorando, pensando que eu posso amanhã já não estar mais como chefe. Eu não tô chorando. Não tô. A gente não se apega com as coisas. Então, por mais que eu veja que isso pode acontecer, e não sei, eu não fico pensando nisso. A gente fica numa paz tão grande. Você vive numa alegria. A alegria vem disso, você tá ali, firme no caminho que Deus está te mostrando, né? Que falou, Ele mostra o caminho que você tem que seguir. Ele mostra onde você tem que pisar. E a sua alegria, a paz vem de você estar nesse caminho. Você fica ali. Às vezes a gente sofre sem entender o que Deus está querendo, o que eu tenho que fazer. Às vezes a gente fica igual eu fiquei angustiada ontem. Porque eu fiquei sem saber como sair dessa situação, né? Eu fiquei angustiada vendo a situação. Mas é depois que ele falou, faz isso, aí pronto, acabou. Tirou com a mão. Acabou. Você fica, é isso que é a sua vontade? É isso que é para eu fazer? É isso que eu entendi que é para fazer? É isso que o senhor quer? Então, eu vou fazer. Você vai lá e faz. E esquece tudo. E fica firme ali, no caminho que ele mostrou. Então é isso. Essa é uma das coisas que foi falado, né, nesse dia. Muito importante a gente entender isso. Porque a gente está aqui fazendo a meditação dos 31 dias com Maria. E ela, você vai consagrar a sua vontade a Deus. E a gente tem que entender como viver, né, com Deus, como que vai ser essa vida com Ele. Vai ser sempre a vontade dele. E aí tá dando uma dica aqui super importante, maravilhosa, assim, incrível. Ele vai te mostrando. Ele te mostra o caminho que é para você, o que é para você decidir. Só que para isso, você tem que ser desapegado da sua vontade. A sua vontade tem que estar amarrada no trono, igual a de Nossa Senhora, né? Porque se a sua vontade ela ainda tá ali livre, assim, tipo assim, não tá submetida à vontade de Deus, na hora de tomar a decisão, você vai levar em conta a sua vontade e vai rejeitar a de Deus. Entendeu? Assim, tanto que é importante, ao tanto que é importante entender isso. Porque Deus, você tá fazendo a consagração, ó, Nossa Senhora vai pedir. O que ela falou, como o Ser Supremo me pediu meu querer humano e entendi o grave mal que a vontade humana pode fazer na criatura, como ela põe tudo em perigo, até as mais belas obras de seu Criador. Então, a gente está fazendo essa consagração para entregar a nossa vontade, igualzinho a Nossa Senhora fez. A gente vê o grande mal da vontade humana e não querer, e deixar ela lá com Deus, né? Aí tá falando aqui, Deus vai te mostrar o que Ele quer. Ele vai te mostrar. Ele vai mostrar, ele vai fazer. Você fica atento que você vai ver o que Deus está querendo. Só que você vai. Não adianta só ver o que Deus está querendo. Como a Aline falou na situação dela, ela viu que era para ela sair, que era para ela ficar calada. Mas não adianta ela só ver e não seguir.
Só que para seguir, você tem que ser desapegado da sua vontade, do seu eu, da sua vontade, do que você quer. Porque nessa situação que eu falei, eu poderia não seguir o que Deus me mostrou, por fazer considerações em relação ao que eu quisesse. E eu poderia ficar pensando, não, não vou falar porque eu vou me prejudicar. E o que eu quero é ficar lá. Então, para isso, eu tenho que ser muito boazinha. Eu tenho que fazer tudo que as pessoas me pedirem. Eu tenho que ficar trabalhando até 9 horas da noite para mostrar que eu tô ali, que eu tô. As pessoas têm que ver que eu tô trabalhando muito. Então, gente, isso às vezes está lá no subconsciente. Então, por isso tem que meditar, que tem que pensar, que tem que conversar com Deus, porque essas coisas, isso que eu estou falando aqui, essas hipóteses que eu estou colocando que eu poderia seguir, poderiam estar lá no meu subconsciente. Esses anseios lá dentro do meu ser, lá no subconsciente. Às vezes a gente não percebe, às vezes não é tão claro assim. Porque aí eu ia ver, Deus ia falar, ia me dar essa inspiração, eu fiquei angustiada vendo a situação, incomodada. Mas eu ia falar, deixa quieto. Eu tenho que trabalhar até mais tarde, não tem outro jeito, não tem outra opção. Não tem outra opção. E a gente é terrível. A gente é terrível, a gente se engana, a gente mesmo cria, é, a gente pensando sozinho com a nossa vontade, a gente cria, como é que fala assim, a gente cria argumentos para falar que é por Deus. Não, mas é Deus, é porque é a ordem. É a ordem. Deus quer que eu siga a ordem lá da minha empresa, Ele quer que eu continue trabalhando. Então, para continuar, eu tenho que seguir exatamente o que todo mundo falar para mim. Entenderam? Assim, gente, é muito sutil isso aí. Tem que pensar, tem que conversar com Deus, tem que rezar, a gente tem que rezar, tem que conversar, tem que meditar, tem que falar, porque pode estar lá. São sutilezas, coisas sutis assim. Mas aí se você vive só assim, Deus inspirou. Ah, é, Senhor, é isso. Você larga tudo. Não pense em você. Não pense em você, só pensa no que Deus quer, na vontade dele. É, então, e para seguir a vontade dele, você tem que estar desapegado de você. Largar tudo, seguir só o que ele quer. Não é porque senão você vai seguir, você vai tomar decisões baseado no que está lá nos seus anseios, na sua vontade, nos seus desejos. Então é isso. Aí eu até fiquei pensando, né, Senhor, mas então eu fiquei pensando, eu ter sentido isso ontem, essa angústia, não é um sinal de que realmente eu tenho que sair, então, e isso que foi falado, né, esses rumores assim, já não é um sinal que o senhor está falando, então, para eu sair, eu não teria que eu amanhã chegar lá e eu mesma, tudo conversando com Deus, né? Eu mesma falar então que eu não quero e eu já saí, não é isso que o senhor quer, sabe? Mas ele falou no meu coração, não é assim. Dá para ajustar, dá para ajustar. A gente tem que ter que conversar, né? Entender o que fazer, porque senão eu ia pensar assim, não, é para eu sair, então eu já vou pegar e eu mesma vou pedir para sair. Eu mesma vou pedir para sair. Só que a gente vive uma realidade que a gente tem que trabalhar, né? Eu tenho que trabalhar. Tem toda também ó, uma situação, né? De que eu não posso. A gente tem que pensar senão eu posso fazer a minha própria vontade.
e deixar tudo nas costas do meu esposo. A questão da gente tem as contas para pagar, né? A gente tem que viver uma realidade, assim, com o pé no chão, assim, também, né? Pensar direito o que Deus quer. Então, porque senão eu poderia distorcer. Ah, então amanhã eu vou chegar lá e vou pedir demissão. Vou pedir demissão. Então, a gente tem que estar conversando com Deus para Ele mostrar o que Ele quer, né? Realmente o que Ele quer. Porque senão a gente vai fazer a nossa própria vontade, ainda pensando que é bom. Não, é porque sou desapegado de tudo. Mas a gente não pensa só em nós. Só na nossa vida, assim, você tá ali você tem uma família, você tem uma esposa, tem seus filhos, você tem, antes de tomar qualquer decisão, você pensa no todo, você não pensa só em você. Então é isso, amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós, minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um colo da vontade divina para minha alma, me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém.